3 vezes aleluia, você me ajuda aí? Ei, nós somos o povo mais alegre dessa terra. Ei, você está na vitória. Aleluia! 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 Muito obrigado. Irmãos, eles não são uma bênção? Oh, Glória, vamos ficar de pé. Oh, sentada, agora senta. Respira um pouquinho. É assim, irmãos, que nós precisamos viver. Nessa vitória, nessa alegria, porque nós estamos na videira. Não é qualquer videira, é a videira verdadeira. Amém? Aleluia. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa presença gloriosa, onde existe festa, Pai, onde existe regozijo, onde toda tristeza vai embora, onde toda dúvida é dissipada, onde, Senhor, somos fortalecidos. Obrigado pelo corpo de Cristo, obrigado porque nós estamos inseridos no teu corpo, obrigado pelo teu Espírito, ele tem liberdade e livre acesso às nossas vidas. Nós viemos aqui, Pai, porque sabemos que você tem palavras de vida. Senhor, nós buscamos a você porque você é a fonte, Senhor. Aquilo que é impossível para os homens, Pai, é possível para você, Senhor. Nós não buscamos um Deus, Pai, que não se move, que não vê, Pai, que não ouve. Nós buscamos a um Deus vivo, aquele que padeceu, mas ao terceiro dia ressuscitou, Pai. E está sentado, Senhor, no trono, à destra de Deus, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Obrigado, Senhor, por essa liberdade que nós temos para te adorar, para ouvir a sua palavra. Obrigado porque será você que falará conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, que é o amor que serve. Amém? Você está animado para servir? Vamos pegar a bandeja? Jesus Cristo disse que no reino de Deus o maior é aquele que serve. Não tem esse de o mais importante, o maior, o melhor, quem leva a honra ao mérito. Mas todos nós servimos uns aos outros pelo amor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Gálatas 5. Aleluia, Senhor. Obrigado porque essa palavra nos libertou. E obrigado por seu tão grande amor com o qual você nos amou. Diga, eu sou amado de Deus. Diga com convicção, eu sou amado de Deus. Irmãos, não importa o seu passado, o que você viveu no passado, o que você fez que desagradou ao Senhor. O Senhor, Ele te perdoou. O Senhor fez de você uma nova criatura. Você é amado de Deus. Você é amado do Pai. Você estava longe, mas o sangue de Jesus, o amor dele te aproximou e te trouxe para tão perto. Nós temos livre acesso à presença dele. Filhos amados de Deus. E esse é o nosso maior título, irmãos. Porque ele nos amou, nós nos entregamos em amor por ele. E isso sobe ao Senhor como aroma suave, como adoração ao Rei, como a diferença nessa terra. Essa semana faltou sal na hora que eu estava fazendo o almoço na minha casa. Irmãos, a carne não prestava, o feijão não prestava, nem a tomate para mim não prestava, nada prestava. Eu disse, tenho que tomar uma atitude, vou trocar de roupa e vou atrás de sal agorinha mesmo, porque sem sal a comida não presta. Então, irmãos, nós somos o sal dessa terra. Você dá sabor. Essa vida é boa porque Jesus está em você. E quando você chega no lugar, o povo se anima. O povo fica feliz porque nem sabem por quê. Eu não sei, irmãos, se já disseram para você, mas disseram já para mim. E toda a glória sobe para Ele, porque não sou eu. Eles disseram, sem você não tem graça, você vai ter que vir. É porque Cristo, irmãos, o maior,
está em nós. E Ele é tudo de bom, irmãos. Então, reconheça todo o bem que está em você. Existe amor derramado no seu coração. Você é a imagem e semelhança dele. Você é luz nesse mundo e sal nessa terra. Você faz a diferença. Amém? Então, aqui em Gálatas 5:13, diz assim: porque vós, irmãos, está falando com você, amém? Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordedes e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Irmãos, eu quero falar com vocês algo bem interessante. Só ver minha hora aqui, pronto. Algo bem interessante. Nós estamos no reino espiritual. Nós não somos mais do reino das trevas. Jesus Cristo nos libertou com o seu grande amor do reino das trevas. E nós não podemos mais andar de qualquer jeito aqui nessa terra. E aqui o apóstolo Paulo, falando à igreja de Gálatas, ele diz que nós fomos chamados para a liberdade. Que liberdade, não é verdade? Você foi chamado, você foi designado. Existe um mandamento tão poderoso para as nossas vidas: andar em amor. E quando eu ando em amor, eu ando em alegria completa. Quando uma pessoa dá passos fora do amor, a primeira coisa que acontece é que essa pessoa fica em fraqueza e confuso, porque ela está dando passo para as trevas. Um passo fora da palavra, fora do amor, é um passo que não agrada a Deus. E nosso dia a dia, nos nossos simples atos, nós precisamos ter novos hábitos, porque nós ressuscitamos com Cristo. E deixa eu dizer uma coisa para você, uma boa notícia: você não é mais a mesma pessoa. Provérbios 23:1 diz que assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Muitas vezes eu vejo cristãos que nasceram de novo, passaram pelo maior milagre que existe na face dessa terra, que é um novo nascimento, agindo da mesma forma como homens comuns. E você não é uma mulher comum, você não é um homem comum, você foi ungido por Deus para desfazer as obras do diabo. Você é selado com o Espírito da ressurreição. Você está na terra com um propósito: viver milagres todos os dias. Não é um milagre por dia, milagres todos os dias, 24 horas por dia. Assim que você acorda, o diabo já fica agoniado com você, porque você é alguém que tem autoridade sobre ele. Você recebeu poder, você recebeu a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é poder de Deus, irmãos, para todo aquele que crê. Então não pense mais de si mesmo segundo a carne, e nem fale sobre as coisas da sua vida segundo a forma natural, mas busca entender qual é a vontade de Deus. Libertos. Libertos de quê? Dos velhos hábitos. Ah, eu odeio isso, eu odeio aquilo. Não, você não odeia mais. Você ama. Você odeia sim o pecado, as obras das trevas. O diabo, Jesus, certa vez, estando aqui nesse mundo, ele disse para os seus discípulos que o diabo nada tinha nele. Ei, o diabo nada tem com você mais, irmãos. Foi rompido. Não está unido e misturado. É distinto, irmão. Filhos da luz, libertos do império das trevas. Satanás não é mais seu dono. Você não é mais escravo do pecado. Você domina sobre ele.
juntamente com Jesus Cristo. Essas coisas para nossa mente natural são tão grandes, mas Jesus Cristo disse: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Então você e eu somos bem-aventurados, porque somos a igreja de Jesus Cristo na terra e estamos na era dos milagres. Irmãos, você acha que Deus vai deixar tudo isso que aconteceu assim? Não vai, irmãos. Não vai. Não vai. Não vai. Se a igreja tomar posição de quem ela é. Porque se o diabo roubar, irmãos, ele vai ter que devolver muitas vezes mais. Irmãos, essa igreja não vai caber de pessoas. Não vai ser um, não vai ser dois. Vão ser mais de 3 cultos. E o Senhor tem um chamado divino para você. Ele conta contigo para ser aquele que ama, o discípulo do Senhor. Não vai ficar barato, irmãos. Existe poder para desfazer as obras do diabo. Cegos irão ver, surdos irão ouvir. Mudos irão falar, mortos irão ressuscitar. Ei, você pensa que Deus, ele está velhinho? Não, ele está no trono rindo do diabo. Porque os seus dias estão contadinhos, irmãos. Existe poder para a igreja fluir. E é isso que eu vim fazer aqui, irmãos. Te ensinar a viver no sobrenatural. E o Senhor está te chamando, está proclamando, está te convocando. Saia do natural e ande no sobrenatural. Ei, no natural há ondas, elas são bravas, ela é uma tempestade furiosa, mas você não precisa ficar lá. Existe uma rocha que você vai estar seguro, é a palavra do Senhor. E qual é o fundamento, irmãos, que tem movido a nossa vida? O que é que te move a acordar, a viver? O que move você? Aquilo que te libertou um dia. O que me move é Deus, irmãos. O que nos move é o Senhor. E uma vez livre, eu não posso usar da liberdade para dar ocasião à carne, mas eu preciso andar de uma forma altaneiramente. Eu preciso andar de uma forma que não é pesada. Jesus disse: ei, vem até mim, aprenda de mim, porque eu sou humilde. O meu fardo não é pesado. Não fica preocupado com as tuas contas, com as coisas na tua casa. Escuta Jesus, busca a presença de Jesus. Não fica só falando, irmãos. Fala no teu carro com Ele, mas se cala para ouvir Ele falando. Pai, o que nós vamos fazer hoje? Senhor, o que você está contando comigo hoje? Será um sorriso? Será uma palavra para alguém? Irmãos, Deus está fazendo uma grande obra na terra e Ele está contando com os seus pés, com as suas mãos, com as suas habilidades. Passa uma mensagem, liga para alguém, dá um conselho para alguém, dá uma ajuda financeira para alguém. Mostra, irmãos, que você é diferente, que você dá gosto à vida, que você tem Jesus, que você é livre, que não é tudo para você mais, mas é para Ele. Somente dele. Todo aquele que se humilhar, a palavra do Senhor diz, não importa se você tenha 10 carros ou não tenha nenhum. Se você tenha 10 formaturas ou não tenha nenhuma. Se você é de uma família muito conhecida ou da menor família. Todo aquele que se humilhar ao ouvir essa palavra será exaltado por Ele. E o Senhor tem essa vontade. A vontade de Deus é não anda na carne. Não dá ocasião à carne. E o que fazer então? Como viver então para agradar a Deus? Sede servos um dos outros pelo amor. Só é isso? Irmão, não é só isso. Sabe quem é o amor? O amor é Deus. O amor nunca falha. Se uma pessoa está difícil, mais amor, porque o amor constrange. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Ei, você não vai ficar escravo de ninguém. Ama. E você vai vencer. Foi isso que Jesus disse.
Em Romanos, vai lá. Ele diz, a lei se cumpre em um só preceito, é saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Amarás o próximo como a ti mesmo. Romanos 12. Servos, diga servos, uns dos outros, pelo amor. Romanos 12, 21 diz, não, vamos a partir do 19, do 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por viver o bem perante todos os homens. Diga, esforçai-vos. Irmãos, a nossa carne, ela não quer fazer o bem. Ela não quer servir, ela não quer dar, ela não quer andar em humildade, mas nós precisamos renovar a nossa maneira de pensar e dizer, um dia eu vou estar diante dele, e o que eu fizer nessa terra para um pequenino, até que seja um copo de água, se eu tratar as pessoas bem, às vezes, irmãos, a maneira natural da gente pensar é se uma pessoa está bem vestida, se uma pessoa tem uma universidade, então eu vou tratar ela de uma forma. Mas se uma pessoa está sujinha, está meio fedidinha, não está muito arrumadinha, então eu não vou dar muito. Não, irmãos, é tratar como Cristo trataria ao próximo. E quem é o próximo? O próximo é aquele que está perto de você, que você pode socorrer. Amém? Diga, eu tenho tanto para dar. Irmãos, nunca pense que um dia, quando eu tiver, eu vou dar. Isso é outra mentira do diabo. Um dia, quando eu tiver, eu vou dar bem muito. Você pode ter esse desejo de dar mais? Sim, beleza. Mas começa com o que você tem. Porque quem pensa, um dia, quando eu tiver, eu vou dar, nunca vai chegar lá, porque não está sendo fiel com o que tem. Amém? Então, trata a todos da mesma forma, irmãos, com amor. Porque, irmãos, você não sabe o que o Senhor pode fazer através de um ato de amor. Uma senhorinha em casa sozinha, solitária, e você vai lá e dá um bolo. Você não sabe o que isso pode fazer. Isso pode quebrar a solidão de uma pessoa. Uma boa palavra, irmãos, sem uma voz ríspida, pode acabar com uma guerra. Amém? E a Bíblia diz aqui, não torneis, no 17, Romanos 12, 17, não torneis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, diga todos. Até aqueles que parecem menos amáveis, até aqueles que na minha mente eu penso que não merece. Mas, irmão, todos são dignos de receber amor, porque todos são criação de Deus, porque Deus, Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você acha, irmãos, um trabalho como esse do Rema Prisional, que o Senhor não está com os olhos bem ali, querendo dar novas oportunidades, quando todo mundo virou as costas para aquelas mulheres, para aqueles homens? Eu li um livro que, eu esqueci agora o nome do livro, mas eu achei algo muito interessante, a direção que o Senhor deu para ele. Ele iria começar uma casa de recuperação para drogados. E o Senhor falou para ele assim, eu quero que cada um dessas pessoas que estão chegando nessa casa de recuperação, eu quero que você trate eles como meu convidado de honra. Então, não era de qualquer jeito, irmãos, o tratamento. Porque Deus, eu não quero ser tratado de qualquer jeito. Quando um filho meu, ele erra, eu não descarto ele. A natureza humana carnal, ela é egoísta. Ela quer o perdão, mas ela não quer dar misericórdia. E o Senhor tem uma milha a mais. O Senhor tem a misericórdia que se estende. E grande é a fidelidade dEle. Então, irmãos, quando um filho da gente erra, a gente quer o quê?
que ele se levante, que haja restauração, que haja misericórdia, não é assim? E a gente vai lá, e a gente com amor, irmãos, com voz de amor, para ganhar a pessoa, a gente dá um conselho. A gente diz, eu te amo, traz para perto, eu acredito em você. A gente ora, não é? Pelos filhos, quem tem filho aqui? É assim ou não é? Você vê a mãe das pessoas que estão lá no presídio desistir deles? Irmãos, por quê, irmãos? Porque ela ama. Você e eu, nós precisamos declarar 1 Coríntios 13:4 todos os dias, porque essa é a marca distintiva do cristão, é amor. Esse amor não é humano natural, irmãos, que quando as pessoas nos decepcionam, nos frustram, a gente não quer mais se vir, não quer mais ver a ligação, diz, pelo amor de Deus, é carrego. Não, irmãos, ora, dá uma segunda chance, acredita sempre, esforça por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, diga quanto. De novo, quanto. Depender de vós. Quanto é que depende de você, irmãos? Porque eu li esse versículo assim, quando depender de você, já fiz tudo, meu amigo. Já fiz tudo, então quando dependeu de mim, lavei minhas mãos. Lavei minhas mãos. Não, irmãos, é o quanto depender de vós. A Bíblia diz, se o teu irmão pecar 490 vezes no dia, você tem amor para perdoar. Aleluia. Isso não é natural, isso é sobrenatural. Você está equipado com o amor de Deus, o amor que nunca falha, o amor que estende misericórdia. Eu sei, irmãos, que existem pessoas que não querem, amém? Que não querem mais. Mas eu ainda assim, irmãos, vou permanecer na minha posição. Qual a minha posição? Eu estou em Cristo. O Senhor, Ele derramou o amor no meu coração. O Senhor não desistiu de mim, irmãos, quando eu fui ríspida com pessoas que vieram com amor para mim. O Senhor não me descartou, irmãos. Ele continuou fiel, misericordioso. Então, irmãos, mesmo que elas não querem, eu vou continuar na minha posição do amor, porque o amor é maior do que o ódio, porque o amor, eu e você, a gente estava morto, e esse amor foi lançado sobre nós e nos fez viver. Irmãos, eu não sabia o que era alegria, eu não sabia, o mundo era preto e branco, eu não tinha paz, eu era atormentada por medo, mas graças a Deus, Ele me libertou. Aleluia, esse é o poder de Deus. Ele me libertou, eu tenho esse poder para dar. Quando Jesus enviou os discípulos, Ele disse, vá, cure os enfermos, vá de aldeia em aldeia. O que de graça recebeste, de graça dai. Então a minha posição, eu vou continuar. Uma pessoa, eu tentei, a pessoa não quer, ela não quer, mas a minha posição ainda é de amor. Se ela vier de novo, irmãos, eu estarei pronta para dar o amor. Eu estarei pronta, continuando para amar por ela, porque não há impossível. Não há. Irmãos, o diabo vai dizer para vocês, sair é um caso que descarte. Não há isso, irmãos. Não há na sua família. O diabo quer que você desista dos seus familiares. O diabo quer que você sirva em todo canto e olhe para os seus e diga, não tem jeito para esses, porque tudo que eu podia fazer eu fiz. Não é você que faz, você só ama, irmãos. Você só ama, irmãos. É tão simples abençoar, falar palavras de bênçãos, dar um copo de água a quem tem sede. Isso o Senhor vai te retribuir de volta muitas vezes mais. Você pode ver, irmãos, os seus ganhos. É tempo de salvação. Alarga, irmãos. Eu
tenho, irmãos, isso no meu coração. Isso vai acontecer, porque eu creio que isso vai acontecer, irmãos. É tempo de salvação, mas o mundo precisa ver Jesus. E Jesus é Deus e Deus é amor. Isaías 53, 4 diz: canta alegremente, ó estéril, que não destes à luz, exulta com alegre canto e exclama tu que não tivestes dor de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga! Eu creio nisso, irmãos. Eu me alegro sobre isso. Eu danço sobre essa palavra. Alarga o espaço da tua tenda, estende-se o todo da tua habitação e não impeça. Não seja eu, não seja você com palavras de murmuração, porque, irmãos, 10 minutos orando vale mais do que um ano murmurando. Não impeça, irmãos, lançando maldição, porque nossa boca pode lançar bênção ou maldição. Não é porque você orou uma vez, não desista de crer. Se você desistir, o diabo vai tomar conta. Não desista de crer. O Senhor ainda está no trono, irmãos. Estenda-se o todo da tua habitação, não seja eu e você impedimento diante do Senhor. Alonga as tuas cordas. Cordas de amor trazem para perto. O amor ganha, irmãos, pelo comportamento, pelo procedimento, por uma simples gentileza, irmãos. Como é que um crente vive na sua casa? Ele deve ser espiritual. E como é ser espiritual? É servir uns aos outros pelo amor. É não dar ocasião à carne. É não ter que tudo ser do meu jeito, mas andar em paz, em harmonia. E aí o que acontece? Então assim o Senhor ordenará a bênção e a vida para sempre. Sem palavra nenhuma, ganhando o outro por um procedimento cheio de temor diante do Senhor. Olha o verso 3. Porque transbordarás para a direita, para a esquerda, a tua posteridade. Tua posteridade. Tua posteridade. Ei, os teus filhos são abençoados. Eles são do Senhor. Você não teve filhos para calamidade. Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor. E grande paz haverá sobre os teus filhos. Espirituais, naturais, mas o meu procedimento deve ser cheio de temor e reverência dentro da minha casa, na minha comunidade. Ei, o mundo não está esperando ver, irmãos, a gente falando só a palavra, não, eles estão querendo ver. Eles estão querendo ver alguém que está sofrendo e é acudido, então eu sinto amor. Irmãos, fome é uma coisa terrível, não é? O mundo está querendo ser saciado, irmãos. O mundo aguarda por mim e por você. Deus está contando conosco. É uma vocação, é um chamado divino. Irmãos, não é só o púlpito, através do púlpito que eu posso fazer algo. Eu posso servir na minha igreja, eu posso servir na minha comunidade, eu posso servir no meu prédio, fazendo simples coisinhas de amor. Cada ato nosso deve ser um ato de amor. Tudo que eu fizer, eu devo fazer em o nome do Senhor. Todas as minhas palavras, elas devem ser para levantar, para edificar, para abençoar. Ei, irmãos, não viva pesado. Quando nós estamos vivendo para nós mesmos, irmãos, é muito ruim. Viva para Jesus. Deixe um pouquinho a sua vida e dê, para você vai ver a alegria de viver começar a ressurgir dentro de você como uma fonte. Esqueça um pouquinho do seu problema e saiba que existem pessoas que estão em uma situação muito pior. Então ora, abre a sua boca, estenda as suas mãos, ora. Irmãos, nós somos de Deus. Aleluia.
Eu gostaria que você saísse daqui hoje como um grande privilegiado, sabendo que você recebeu um chamado divino de ser servos uns dos outros pelo amor, que não é só no púlpito, que não é só na igreja, é no seu trabalho também, irmãos. Quantas pessoas nós temos a oportunidade, a quem eu posso alcançar, Elaine talvez não possa, mas ela tem um salão, então vai chegar muitas mulheres lá. E uma vez eu falei com a menina do salão, ela disse, aqui eu pareço mais uma psicóloga do que... Porque as mulheres chegam aqui e desaba, abre a sua vida de tão pesada que elas chegam. Então, Elaine, você tem uma porta, uma igreja, você é a igreja ali. Você vai alcançar salvação. Pessoas vão receber salvação ali. Talvez você diga, mas eu não trabalho mais. Aí você tem uma vizinha? Você tem um amigo que toma café? Você está na escola, não está, mas você tem um grupo da escola. Você tem um grupo de amizades, irmãos. Nós podemos fazer algo extraordinário. Não fica o diabo dizendo, quem é você, tão pequenininho, o menor de todos, e você é filho de Deus. Você é servo do Senhor. Você está ungido para fazer grandes coisas. Acorde pensando, eu estou nessa geração para ser resposta. Assim como Noé andou com Deus, você tem andado com Deus também. Você tem ouvido Deus também. Não deixe o diabo dizer quem você não é. Você é filho de Deus. Noé andou com Deus, ele ouviu Deus e ele foi um pregador de justiça, irmãos. Ele pregava arrependimento e construiu uma arca. Moisés, ele libertou o povo. Irmãos, o povo estava clamando a Deus. Vamos lá em Êxodo, para você ver o que estava acontecendo ali. Êxodo 3. O povo estava sofrendo debaixo de jugo. Irmãos, o povo estava desesperado. Mas Deus levantou alguém para ser refrigério, para trazer resposta. Porque quando Deus quer agir na terra, Ele age através de homens simples, irmãos. Como eu, como você. É só preciso crer que aquele que crê nele fará as mesmas obras e ainda maiores. Você viu Juju louvando hoje à noite? Que coisa linda! Que coisa linda, Juju! Que voz ungida, todo mundo aqui ungido. Que coisa linda! E às vezes a gente pensa, quem sou eu? Minha voz é tão feinha. Não! É mentira do diabo! Você é ungido, irmãos. Um Jesus te ama, céu sai com vida para fazer milagres, para ressuscitar quem estava no fim do poço, se acabando, que não tinha mais saída. Vai fazer o encontro de você com pessoas, vai ser um encontro de pessoas com Deus, porque Deus está em você. Sua mão é a mão que vai abençoar, sua boca é a boca de Deus aqui na terra. Não se sinta insignificante. Você foi chamado, ungido, qualificado, ressuscitado para brilhar, para ser sal, para desfazer, para pisar sobre toda a obra do inimigo. Não aceite que o diabo diz que você não pode. Quem não pode é ele. Ele está debaixo dos seus pés. Não importa se você é criança, se você já está na idade, da melhor idade, ainda na velhice, você vai dar frutos. Você vai ser cheio de vida, de vigor. Não vai ter cansaço para fazer as coisas de Deus. Você é servo dele. Você acorda incendiado. Você acorda, irmãos, com vontade de levar vida. Com vontade, irmãos, de mostrar esse Jesus que queima dentro de você. Seu coração é incendiado por ele. Seu coração bate no ritmo dele. Muitos estão perdidos. Eles estão clamando. A quem enviarei? O Senhor diz. A quem há de ir por nós? Quem ele vai enviar, irmãos? É eu e você. É do jeito que a gente fala, para o modo por onde.
Mas, irmãos, contanto que fale, irmãos, fala. Deus quer usar você, não é um jumento, não é um passarinho. Deus quer usar você na padaria. Irmãos, eu estava na rua. Um homem vinha chorando, irmãos, andando e chorando. É assim que as pessoas estão desesperadas, como ovelhas sem pastor. Mas você encontrou um pastor. Nele você tem tudo. Nele você tem vida abundante. E ele clama, eu quero contar contigo. Eu quero contar com as tuas orações. Eu quero contar com as tuas ofertas. Eu quero contar com você quando você passa no porteiro. É uma vida. Ele é uma vida que o Senhor se importa com ele. E as crianças estão sofrendo. Os anciões estão sofrendo. Eles estão querendo escutar, irmãos, as boas notícias. Pensa que o jornal tem boa notícia, é? Não tem. Quem tem boa notícia é você e eu. Você e eu. Nós não vamos fazer isso, irmãos, com um jugo, porque o jugo dele não é pesado, mas é leve. Nós vamos fazer isso. Pedro negou Jesus. Senhor, mas o meu passado, Senhor, você não lembra do que eu fiz? Pedro negou a Jesus, e Jesus, quando ele ressuscitou, ele foi até Pedro e disse: Pedro, você me ama? E Pedro disse: eu te amo. E sabe qual era a prova que Jesus pediu para ele para demonstrar o amor? Apacenta as minhas ovelhas. Cuida, alimenta, protege, ser um pai para alguém, ser para alguém uma bênção. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: eu te abençoarei extraordinariamente. A você e em você, todas as famílias da terra, Deus nos abençoou extraordinariamente para que a gente fosse uma bênção agora. E quando você encontrar com uma pessoa, lembra, irmãos, que pode ser a última vez que você encontre com ela. Você não sabe se amanhã você vai encontrar de novo. Então, usa as oportunidades para ser luz. Obrigada. Usa as oportunidades para ser luz. Usa as oportunidades para salgar, para dar gosto à vida das pessoas. E aqui fala em Êxodo 3, 7. Fala assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Deus está ouvindo o clamor, irmãos, mas Ele precisa de mãos. Ele precisa de uma boca. Ele precisa que alguém vá, irmãos. Amém? Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla. E o Senhor tem uma terra boa e ampla para os que estão sofrendo. O Senhor tem uma terra que se chama Cristo, onde há alegria, paz e justiça. Amém? Terra que mana leite e mel. Ele quer que a vida deles também seja libertas. Aqui na terra, eles comam do melhor, vistam do melhor, durmam de noite e ainda têm a eternidade com o Senhor. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do aveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios têm oprimido. Vem agora. Isso aqui o Senhor estava falando com Moisés. Era o chamado de Deus no meio da sarça ardente. Até quando nós vamos fugir, irmãos? Até quando nós vamos ignorar? Ele vem de uma maneira sussurrante. Ele vem dizendo todos os dias: vem para o sobrenatural. Todos os dias eu tenho milagres. Conta comigo. Você pode dizer para ele: conta comigo também, Senhor. E ele diz: pois o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. O clamor, irmãos, desse povo tem chegado ao Senhor. Amém? No verso
10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E quando Moisés ouviu este chamado, irmãos, para a geração dele, embora Moisés ele tenha sido salvo sobrenaturalmente, sabe que sua vida é um milagre, né? Não esquece que se não fosse por Deus, talvez você já tinha morrido. Por que será que estamos vivos? Por que será que estamos nessa terra aqui? O Senhor quer amar através de nós esse bairro. O Senhor quer amar através de você o bairro onde você mora. O Senhor quer fazer coisas sobrenaturais, como fez para os filhos de Israel. E ele fugiu, Moisés. Passou 40 anos, até que num dia, irmãos, no meio da sarça ardente, ele ouviu o chamado de Deus. E quando ele questionou ao Senhor, o Senhor diz que, Êxodo 4, 1, diz, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão na minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Pode vir essa sugestão, quem é você? Não vão acreditar em você. Lembra do seu passado? Eles não vão ouvir o que você vai falar. E o Senhor, no verso 2, perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. E ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão. O que é que nós temos hoje, irmãos? O bordão significa poder, autoridade. Nós temos a palavra, irmãos. Nós temos a vida de Deus em nós. E esse bordão, esse cajado que havia com Moisés, através de Moisés, o Senhor usou para fazer coisas sobrenaturais. E o Senhor ainda disse a Moisés, diga que eu sou te enviou. Ei, quem te chama não é qualquer um, é o grande eu sou. É o grande eu sou, ele não é o eu era, ele não é o eu serei. Irmãos, presta atenção, se liga aí, irmãos. Você serve a um Deus que está vivo e Ele aparece nos dias de hoje. E Ele continua o mesmo. E Ele faz milagres, irmãos. Ele está fazendo, irmãos. É só preciso crer. Não temas, creia somente. Você vai falar com uma pessoa, você não sabe nem o que vai. Mas quando você abre a boca, vai vindo o sobrenatural. De repente você ora, a pessoa é curada. E você vai dizer, isso é o Deus que eu sirvo, você quer Ele? Vai ser ligeiro assim, irmãos. Ele só quer alguém que vá, amém? E eu gostaria que você fosse em Romanos 5:5. Esse amor, irmãos, ele é demonstrado através de palavras, mas também através de ações. Ele não é só hipocrisia, fingimento, irmãos. Ele não é um amor de falsidade, mas é um amor de fato e de verdade. Nós podemos ver a transformação na vida do apóstolo Pedro. Nós podemos ver a transformação na vida do apóstolo Paulo. Pode ser que o diabo diz, para esse aí não tem jeito, mas veja quem era Paulo antes de Jesus Cristo e Paulo depois que ressuscitou em Jesus Cristo. Um homem do amor, um homem que deu a sua própria vida em favor dos outros. Um homem que não tinha sua vida por preciosa, que vivia para Cristo, que não importava se fosse apedrejado, não importava naufrágios, não importava fome, nudez, não importava, irmãos, a vida dele era para fazer a vontade do Senhor. Romanos 5:5. Esse amor nos pegou de jeito. E ele diz assim, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, diga, o amor de Deus, é o amor ágape, irmãos. É derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se esse amor do tipo de Deus está derramado no meu coração, eu não posso pegar esse amor como o único talento que eu recebi e esconder, irmãos.
Porque Jesus está às portas. Esse talento do amor todos nós recebemos. E ele pode ser expresso de várias formas. Em palavras, como eu falei, mas também em ações. Você pode dizer, eu não sou Deus para amar, mas você é filho dele e você recebeu a própria natureza dele. Agora esse amor está com você. Ele passou a bola para nós. Ele disse, eu vou preparar lugar, mas eu nem vou te deixar sozinho. Eu vou te deixar o meu Espírito para te ajudar, para te fortalecer, para te ensinar, para lembrar de toda a verdade e para te ajudar em toda bronca, toda situação, toda, não é toda não? Jesus precisa de interpretar todas. Ele vai te ensinar em todas as coisas, mas essa pessoa é difícil demais. Mas Jesus, quando, interessante, Daniel 2, se você não lê, é isso mesmo, Daniel 2, onde o rei lá teve um sonho, mas ele não queria dizer o sonho para os magos, para os sábios, para que eles não dessem uma conversinha mentirosa, enganosa. Então ele disse, eu não vou dizer o sonho. Eu quero que vocês me digam o sonho e a interpretação. Como nenhum deles sabia, ele disse, então tudo vai morrer. Essa conversa chegou a Daniel, ungido do Senhor. Você é ungido do Senhor. E ele disse, e por que é que a gente mesmo vai morrer, hein? Ao servo do rei. Ele disse, porque o rei teve um sonho e ele não quer saber a interpretação do sonho só. Ele quer saber o sonho e a interpretação. Ele disse, eu não tenho essa capacidade, mas eu conheço um Deus. Ei, você conhece um Deus que está vivo, que desenrola rolo, que descasca abacaxi, que não tem nó do inferno, que ele não sabe desatar. Ele vai te ensinar em todas as coisas, se aproprie disso. Todas as coisas ele vai ser com você, ele não vai te deixar nenhum dia. Então, Daniel orou ao Senhor e foi dormir. E sabe o que Deus fez? Ele deu o sonho do rei, porque o rei não tinha contado para ninguém. E a interpretação. É a esse Deus que eu e você serve. Amém, irmãos? É a esse Deus. Então, esse amor sobrenatural está em nós. E eu gostaria que você fosse lá em 1 Coríntios 13, pegue, anota no papel, irmãos. 1 Coríntios 13, o 4 até o 8, e confessa sobre você, porque a sua confissão, assim como você pensa, você é assim. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, transformado por esse amor, irmãos. Ele matava cristãos, ele perseguia a igreja. Irmãos, mas esse amor, como entrou em mim, como entrou em você, e não é um sentimento, é uma atitude, irmãos, é uma disposição, é algo que queima, que move, é água que os sedentos estão esperando, ele está em mim e em você. E ele mesmo, irmãos, escreveu sobre esse amor. Ele disse que ainda, irmãos, vamos a partir do 1. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine, ou seja, zoada. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Irmãos, não precisa interpretar. Nada é o quê? Vale a pena viver essa vida tão passageira aqui na terra sem amor? É ser nada, irmãos. É não produzir nada. É chegar diante do Senhor e Ele dizer, quando estava alguém preso, você foi visitar? Quando um estava nu, você dividiu a roupa com ele? Quando algum estava com fome, você deu uma comidinha? Porque quando você fez isso, você não fez para uma pessoa, você fez para mim. E sabe, irmãos, o diabo sabe tanto disso, que ele não vai dizer, ei, não sirva a Deus, não. Ele vai dizer, sirva a Deus, meu filho, vá e sirva a Deus, mas não sirva as pessoas, não. Ei, deixa eu dizer uma coisa, a gente serve a Deus servindo a um pequenino. A gente serve a Deus servindo uma pessoa, irmãos. Porque Deus não está aqui. Como é que eu vou mostrar a Deus
a uma pessoa que não vê Deus? Pelo amor. Amém? A Bíblia diz que se eu disser que amo a Deus e odiar meu irmão, eu estou sendo mentiroso. Não sou eu que diz, a Bíblia diz. A Bíblia diz, amados, amemo-nos uns aos outros. Isso está escrito em 1 João 4, 7 ao 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Ei, você e eu, nós somos nascidos de Deus. Então o amor procede de Deus. Deus está em nós. Quem não ama não conhece a Deus. Então, irmãos, aí você pode se achar condenado. Meu Deus do céu, então precisa aceitar Jesus de novo. Não, não, não. Você e eu só precisamos permanecer na palavra e conhecer a verdade, porque o amor é um fruto do Espírito. Quando um galho permanece no ramo, irmãos, tirando a vida, Jesus é a videira, nós cantamos isso hoje. Se alimentando daquela seiva que vem da videira, ele vai dar muito fruto, irmãos. Quando nós permanecemos nele, quando nós estamos nele, sendo limpos com a palavra, renovando a nossa maneira de pensar, então nós vamos agir certo, nós vamos falar palavras de amor, nossas ações serão em amor. A cada dia nós vamos aperfeiçoar esse amor e a cada dia nós vamos ser mais parecidos com ele e a cada dia nós vamos ganhar mais pessoas para ele. Amém? Ele diz ainda em 1 João 4, 16, e nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Irmãos, isso é muito forte. Nós precisamos, irmãos, deixar essa palavra nos confrontar. Essa palavra também é para mim. Amém? Se eu permaneço no amor, como eu vou permanecer no amor? Mudando os meus pensamentos, irmãos. Não pensando da forma que o mundo pensa. Amém? Então, ele diz aqui, eu pego 1 Coríntios 13. E eu anoto e eu confesso isso para a minha vida. Isso vai ter um efeito tão grande, irmãos, que as pessoas que estão ao meu redor vão perceber isso. Mas, irmãos, quando alguém vai para a academia, ela desiste nos primeiros 15 dias. Tem irmão que chega aqui na igreja assim, ó. Que é isso, irmão? Levasse uma batida de trem? Eu fui para a academia, estou todo quebrado, impressionante. É como se levasse uma surra e permanece. Por quê? Porque é um resultado. Irmãos, para ter resultados espirituais, irmãos, quem muda primeiro somos nós. Se eu quero que o outro mude, primeiro eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que tirar o que está errado em mim, porque eu sou crente, então eu tenho que fazer o certo. Independente se a pessoa está fazendo certo ou não, eu vou fazer o certo, porque eu sirvo a Jesus lá no trabalho, eu vou fazer o certo, porque eu sirvo a Jesus. Estacionar numa vaga errada, não, eu amo outras pessoas de idade, os cadeirantes, eu não vou colocar aí, eu sou servo de Jesus, Jesus está vendo tudo. Amém? Então, Paulo escreveu isso, e ele diz ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. É algo bem chocante, né? Pegar tudo que tem. Era isso que aquele mestre da lei chegou para Jesus. Dizendo qual é o maior mandamento. Eu tenho cumprido todos. Olha o meu sapato brilhante. Vou para a igreja todo domingo. Dou os meus dízimos. E o Senhor sabia, irmãos, no coração dele. Ele tinha um ego, ele se exaltava. Mas Jesus, ele obedeceu a Deus, indo até o extremo, dando a vida, irmãos. E Jesus só disse para ele dar os bens, não disse para dar a vida. E ele
disse que o maior mandamento era amar ao Senhor de todo o entendimento, de todo o coração, com todas as suas forças, e amar ao próximo como amar a si mesmo. Então, se eu quero ser perdoada, eu vou perdoar. Se eu quero ajuda num dia de pranto, eu vou encorajar outros que estão no pranto, no desespero. Se eu quero oração, eu planto oração. Como eu quero ser tratada? No dia que eu estou numa pressão, no calor de uma pressão, eu quero que as pessoas me compreendam, então eu tenho que plantar isso na minha casa, na minha comunidade. E fazendo essas pequenas ações, nós vamos transformar o mundo. Você pensa que o mundo é tão grande, mas hoje nós temos acesso a pessoas na Inglaterra, no Chile, em Portugal, em todas as partes do mundo. É só num clique, irmãos. Você pode ser usado para as nações. Como? Amando. E a Bíblia diz, Paulo escreveu isso, o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Talvez em algum quesito aqui a gente está bem, talvez em outro precise trabalhar. Se esforça para fazer o bem para todos os homens. O quanto depender de você, fica no amor. Amém? E ele diz, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Irmãos, entre tudo sofre e nunca falha, existe no meio aí tudo crê e tudo espera. Então, mas eu já sofri muito, continua crendo, continua esperando no Senhor, porque não vai falhar, não vai falhar. Não vai falhar, não vai perecer, porque o amor é Deus. E quando Deus entra numa situação, Ele nunca perde. Amém? O último versículo que eu quero ler para vocês, só para dar uma cajadada na cabeça do diabo. Vamos lá em Hebreus 6:10. Eu quero só mostrar isso aqui para vocês, irmãos. Para dizer que todo esse trabalho, tudo isso que a gente falou aqui hoje, nessa noite, no Senhor não é inútil. No Senhor tem fruto. Se você tudo crer e esperar em Deus, vai ter fruto. Não vai falhar. Hebreus 6:10 diz, porque Deus não é injusto. Diga, meu Deus, não é injusto. Para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. E você está trabalhando, servindo as pessoas, servindo a Deus. Você está mostrando às pessoas o nome do Senhor. Você está mostrando às pessoas o amor do Senhor. Pois servistes e ainda servis aos santos. Quando você aperta a mão de alguém que não está podendo agora, né? Passa o álcool. Quando você traz um copo de água. Quando você serve ao Senhor aqui. Eita, cheguei logo cedo. Nem jantei, nem deu tempo de lanchar. Tomei um banho de gato, é brincadeira. Mas cheguei aqui logo cedo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não é injusto. Ele não vai ficar esquecido do teu trabalho, do teu amor que foi evidenciado para com o seu nome. Porque você está servindo e ainda servistes, você já serviu e ainda está servindo aos santos. Amém? O Senhor não é injusto. Toda coisa boa que você fizer nessa terra para alguém, você vai receber isso outra vez do Senhor. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Mesmo aquilo que ninguém está vendo. Ah, mas eu não estou servindo na igreja. Mas você está fazendo coisa para alguém, está servindo ao Senhor. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E no secreto Ele vai te recompensar. Amém? Então essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Esse é o desafio do mês de outubro. O amor que se expressa, o amor que se demonstra servindo ao próximo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês.
na prática dessa palavra e a minha também, porque existe bênção na prática da palavra. Os praticantes são vencedores, amém?